Sentir-se bem em casa, longe do clamor das multidões e da pressão social, é frequentemente rotulado e julgado como um sinal de timidez excessiva, de aversão à vida ou de fragilidade. Mas e se for exatamente o contrário? E se for precisamente na quietude do lar, no refúgio das paredes conhecidas, que algumas almas encontram sua força mais autêntica e profunda? Há pessoas que se sentem mais vivas, mais inteiras, nos cantos silenciosos de suas próprias casas. Elas não buscam o agito frenético das ruas cheias, nem os olhares curiosos de estranhos que julgam sem conhecer. Elas preferem o aconchego discreto das paredes conhecidas e o som tranquilo do silêncio. Um silêncio que parece conversar com elas de um jeito que o mundo lá fora, apressado e superficial, simplesmente não consegue. Para quem observa de longe, no ritmo acelerado da vida moderna, podem parecer alguém que ativamente evita o mundo ou foge dos desafios, mas na verdade estão vivendo de um modo diferente, mais autêntico. Essas pessoas não estão escapando da vida, estão indo em direção à paz, escolhendo um ritmo mais íntimo, mais verdadeiro e mais sustentável para sua própria essência. Existe uma psicologia complexa por trás dessa preferência profunda. Pessoas que amam ficar em casa muitas vezes têm um mundo interno altamente ativo, rico e incrivelmente vívido. Suas imaginações, suas ideias, suas emoções, tudo é vívido, rico, intenso. Dentro de suas mentes há movimento, profundidade e significado, mesmo quando por fora tudo parece calmo. Casa para elas não é um esconderijo, é um santuário, um laboratório da alma onde toda essa intensidade pode respirar com liberdade. Talvez o mundo moderno, com sua urgência por produtividade incessante e sua idolatria pela exposição constante, tenha perdido a capacidade de escutar essa linguagem mais sutil, uma linguagem feita de pequenos silêncios, de rotinas discretas, de cômodos que acolhem, de livros que não julgam, de janelas que se abrem para dentro tanto quanto para fora. Amar a quietude é um desvio, sim, mas é uma resposta legítima a um mundo saturado de estímulos, onde tudo convida à dispersão, à fragmentação da atenção e quase nada convida ao encontro real consigo mesmo. Essas pessoas não precisam de grandes emoções ou de eventos grandiosos para sentir alegria. Elas podem simplesmente olhar pela janela e experimentar um tipo de plenitude silenciosa enquanto apreciam uma bebida quente. Muitas delas já tentaram se encaixar no mundo acelerado, tentaram acompanhar a energia de amigos que amavam festas, aventuras, viagens espontâneas e o movimento constante. Em algum momento, porém, perceberam algo libertador. A calma delas não era um defeito a ser corrigido. O desejo por solitude não era fraqueza, era apenas quem elas eram. Um jeito de estar no mundo com mais profundidade do que barulho. Perceberam que não precisavam de ruído externo para se sentirem vivas, não precisavam dos olhos de todo mundo para se sentirem vistas. Passaram a valorizar mais o som de páginas virando, o som da própria respiração, do que o som de aplausos vazios e comentários superficiais. Foi então que entenderam. Paz também é um jeito de viver. Ficar em casa não significa estar sozinho. Às vezes, significa estar com você mesmo e realmente escutar o que a sua alma está dizendo. E isso é algo que o mundo acelerado, distraído e barulhento muitas vezes se esquece de fazer, ou teme fazer. Há uma chama que só se acende no escuro, um tipo de pensamento original que só floresce no silêncio. Uma criatividade que só desperta quando o mundo se cala e o coração ganha espaço para pulsar em seu próprio ritmo. Essas pessoas sentem as emoções por inteiro. A alegria se torna rica, cheia de camadas. A tristeza vira arte ou compreensão profunda. A esperança se transforma em direção, em escolha, em caminho. Elas não passam correndo pelos seus sentimentos só para acompanhar o ritmo dos outros. Tiram tempo para entendê-los, acolhê-los e integrá-los. É por isso que muitas das pessoas mais criativas, sensíveis e profundas que conhecemos, escritores, músicos, filósofos, artistas, falam com tanta reverência sobre a solitude.
Há uma diferença profunda e muitas vezes esquecida entre solidão e solitude. Solidão é a ausência dolorosa do outro. É quando o silêncio pesa, quando o quarto parece vazio demais, quando o tempo passa lento e nada faz sentido sem alguém por perto. Já a solitude é o oposto. É a presença de si. Solitude é o estado em que alguém se sente pleno ao estar só, não por desprezar os vínculos, mas por saber que nenhum vínculo pode substituir o vínculo com a própria alma. É uma forma de estar consigo mesmo, sem pressa, sem vergonha, sem fuga. Carl Jung dizia que a solidão não vem de não ter pessoas por perto, mas de ser incapaz de comunicar as coisas que parecem importantes para si. Nesse sentido, muitas pessoas preferem o lar não por fuga social, mas por fidelidade à sua verdade interior. Porque em casa, elas não precisam se explicar o tempo todo, porque lá elas podem existir sem performance, sem personagens, sem a máscara da expectativa. Na solitude, o silêncio não oprime, ele afaga. A rotina não entedia, ela nutre. A companhia de si não é um castigo, é uma celebração íntima. Virginia Woolf dizia que é preciso ter um quarto só para si. E não falava apenas de espaço físico, mas de um tempo interno, um território mental, onde nenhuma expectativa externa entra para atrapalhar o fluxo criativo e emocional. Amar estar em casa, nesse sentido, é também uma abertura para o novo, não o novo que chega de fora, mas o que brota de dentro. É quando, finalmente, livres da necessidade de agradar, de performar, de entreter, nos tornamos canais para algo mais sutil. Ideias, memórias, desejos, projetos, curas profundas. Quantas vezes a inspiração chegou enquanto lavávamos louça, enquanto deitávamos em silêncio, enquanto uma tarde comum acontecia sem pressa. A mente livre de ruídos começa a construir pontes entre pensamentos esquecidos. A aula livre da cobrança constante se torna fértil para verdades que nunca surgem na pressa. O lar, então, vira um laboratório da alma, onde os erros não são julgados, onde os rascunhos são bem-vindos, onde a imperfeição é parte essencial do processo criativo. É na solitude que nos escutamos com mais nitidez. É quando o mundo lá fora para de gritar que começamos a perceber as nuances e as fragmentações do nosso mundo interior. E não é coincidência que, para tantos pensadores e artistas, os momentos de recolhimento tenham sido os mais produtivos. É preciso se retirar para conseguir enxergar. É preciso silenciar para poder ouvir. Talvez o que chamam de fuga seja, na verdade, o retorno mais honesto que alguém pode fazer. O retorno para si. E quem ama estar em casa, muitas vezes não está parado, está em pleno processo criativo, mesmo que invisível para os outros. Porque o que se cria no silêncio transforma por dentro. Esse silêncio tem sua própria forma de comunicação. Ele ensina paciência, ensina observação e ensina um tipo de força que não precisa de atenção para existir. Não é medo, não é barreira, não é necessariamente uma história de fuga. É apenas a escolha consciente de passar o tempo em um espaço que parece quente, familiar, confiável. Essas pessoas têm hobbies que não precisam de multidão. Ler, jogar, pintar, assistir aos filmes preferidos, cozinhar algo especial, construir algo pessoal e discreto. A alegria vira um ritual silencioso em vez de uma celebração barulhenta. Elas medem a felicidade em momentos, não em eventos grandiosos. Se você é alguém que ama ficar em casa, talvez já tenha se sentido incompreendido. Talvez tenha se perguntado se sua personalidade é algo que você precisa consertar. Talvez já tenha se questionado se há algo errado em não gostar tanto de reuniões barulhentas ou ambientes cheios demais. Mas e se nada estiver errado? E se o mundo simplesmente precisar de mais pessoas como você? Pessoas que escutam antes de falar, pessoas que pensam antes de agir, pessoas que sentem antes de fingir. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez sempre tenha se sentido um pouco diferente. Talvez goste mais da própria companhia do que da companhia de multidões. E talvez o mundo ainda não tenha celebrado essa parte tão bonita de você. Mas quer saber? Seu silêncio é poderoso, sua quietude tem profundidade. Sua solidão, quando escolhida e consciente, é um presente, não um peso.
A verdade é que pessoas que amam ficar em casa não estão evitando a vida, elas estão vivendo com intenção. Não querem gastar palavras com conversas superficiais, nem tempo com experiências vazias. Querem significado, autenticidade, conexões reais, mesmo que poucas, mas verdadeiras. Para quem ama estar em casa, esse espaço não é apenas uma construção feita de tijolos e móveis. É um refúgio espiritual. É o lugar onde a alma tira os sapatos, onde os pensamentos descansam, onde o corpo finalmente respira sem armaduras. O lar, nesse sentido, é como um templo. Não um lugar de reclusão total, mas de reconexão profunda. É ali que a pessoa se alinha com o que sente, com o que precisa, com o que acredita. É um momento em que o lar deixa de ser apenas um local físico e passa a ser uma morada interna, um modo de estar no mundo, mesmo que de portas fechadas. Talvez você não esteja se escondendo do mundo, apenas se protegendo dele. Talvez o seu lar não seja uma fuga, mas um reencontro. E no fim das contas, não se trata de escolher entre o dentro e o fora, mas de reconhecer que existem pessoas cuja casa é o verdadeiro ponto de partida. Não o destino final de um cansaço, mas o berço de uma verdade. Se algo do que eu disse tocou em você, leve essa reflexão com calma pelos próximos dias. Observe como você se sente nos espaços em que habita. Preste atenção em como o seu corpo responde quando está em casa, sem pressa, sem cobrança. E se quiser, compartilhe nos comentários o que esse tema desperta em você. Às vezes, ler a experiência do outro também nos ajuda a entender a nossa, porque talvez a casa mais importante que podemos amar seja aquela que construímos dentro de nós. E se este vídeo fragmentou sua percepção, se te deu permissão para ser quem você é, curta, se inscreva e ative o sininho para continuarmos a desvendar os mistérios da alma. E nos comentários, compartilhe. A sua casa é o seu esconderijo ou o seu santuário? Sua resposta honesta é o primeiro passo para a liberdade.